Ai, hello, quem tá aí? Olá, graça e paz. Adriane, paz. Mônica, graça e paz. Vamos. Tá escuro aqui, gente. Deixa eu tentar mudar essa posição. Isso, acho que melhorou. Baixar um pouquinho ali na televisão. Graça e paz a todos. Vamos estar continuando aqui a nossa aula, né, sobre o nosso devocional, acerca da. Deixa eu só passar aqui para algumas pessoas, aqui para os grupos. Só um momentinho. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Deixa eu passar para o grupo da escola. Só um momento. Deixa eu passar para o grupo da escola aqui. Pronto. Graça e paz a todos. Boa noite para vocês aí, né? Início da noite, 6h, meia-noite aqui na Jordânia. Pastora Luciana, Sandra, Edna, Kelimane, Vitória, Ana, Miriam. Deus abençoe vocês. Vamos continuar o estudo sobre a vida e obra de Jesus. Esse estudo, eu vou estar colocando o PDF dele lá no WhatsApp da Escola de Servos, ok? Eu vou estar colocando o PDF desse estudo lá na Escola de Servos. Assim que a gente terminar aqui, eu vou pegar o que já consegui escrever direitinho e vou mandar para vocês lá na Escola de Servos, tá? Aí vocês vão ter o estudo aqui que a gente vai falar, porque às vezes não dá para falar tudo, né? Mas vocês vão ter o PDF desse estudo lá na Escola de Servos. Aí vocês podem ler, vão ler com mais calma, vão estar acompanhando melhor, né? O estudo vai ter... Tem coisas que às vezes a gente, no momento, a gente não lembra de falar, mas no estudo vai estar lá escrito. Então, fique à vontade para vocês compartilhar com outras pessoas também. O nosso objetivo é semear aquilo que o Senhor está entregando para nós, né, de entendimento, de conhecimento. E esse estudo, ele é um estudo bem antigo. Ele é um estudo que a gente começou a fazer. Nós só éramos um grupo de pastores e trabalhávamos nessa área de libertação e remissão de terra, junto com a doutora Neuza. E durante muito tempo nós trabalhamos vários estudos. E ficou muita coisa incompleta, né? Porque a gente viajava muito no Brasil para ministrar e fazer congressos na área de remissão de terra e mapeamento, e terminava que às vezes a gente não tinha como concluir os estudos. Então, muito desses estudos ficaram incompletos. E quando eu vim aqui para Somália, cabeça na Somália, quando eu vim aqui para Jordânia, eu reavi esses estudos todos, estou estudando eles novamente, estou acrescentando aquilo que o Senhor tem entregue para nós, através da palavra, né, do ensino da palavra, do estudo da palavra, e tem feito, né,
digamos, uma revisão em todos os estudos. Inclusive esse do Salmo 91, que a gente vai estar ministrando essa aula dia 8. Esse é um estudo, que é antigo, e ele nunca foi terminado, né? Nós ficamos no versículo 8 do Salmo 91. Então, estou revendo todo o estudo. Sim, a doutora Neuza, trabalhei com ela há muito tempo. E na equipe dela, né? Não com ela diretamente, mas fazendo parte da equipe, nós éramos responsáveis pelo Nordeste. Então, toda aquela região do Nordeste, todos os estados do Nordeste, a gente que ministrava. Então, nós fizemos mapeamento todo do Nordeste. Nós fizemos uma viagem de 15 dias de carro em todos os estados do Nordeste, né? Para fazer um mapeamento. Isso foi em 2001, essa viagem, mas desde 95, né, que a gente tinha esse grupo chamado de CEOM, Centro Estratégico de Oração e Missões. Então, nós éramos responsáveis por essa parte de mapeamento espiritual das cidades do Brasil. Então, às vezes a gente começava... Sim, conheço, muito bom o livro dela. Então, às vezes a gente começava os estudos e, pela demanda que tinha de viagem, de ministração, a gente não terminava. E eu guardei todos esses estudos e consegui reaver eles agora, quando eu vim para cá, que eu desmontei o meu computador e trouxe o HD dele. E tem muita coisa ali incompleta. E eu estou revendo cada um dos estudos, estou reavaliando, né, já depois de muito tempo. É interessante porque muita coisa que a gente aprendeu naquela época não foi ensinada, e está sendo ensinada agora. Eu acho que era o período que Deus tinha para ser ensinado, seria nesse período agora, né? Então, bênção demais. Eu estou aprendendo muito, né? Eu estou aprendendo muito. Não, Ana, não tem. Por exemplo, hoje eu queria muito ter o meu tempo de oração, né? A minha torre de oração, meu turno, mas eu estava muito cansado. Esses 2 dias eu estava lá em Adafiane, trabalhando, e hoje eu cheguei, a gente passou o dia na rua com a Tereza, com a Luciana, com a Fernanda, tentando resolver o visto dela. Então, aí eu cheguei, ainda saí com a Gláucia para resolver algumas coisas aqui, e eu cheguei, era quase 6 horas, muito, muito cansado, estava com muita vontade de fazer, mas o meu corpo não deu conta. E aí, tanto é que eu deitei e até dormi agora de tarde, até porque eu tenho essa live, esse estudo, e tem uma live depois com o apóstolo Marcelo lá do Rio. Então, precisava dar uma descansada. Mas todo dia eu tenho o meu tempo com Deus, né, os meus turnos de oração, e num desses turnos de oração eu faço ao vivo, né, mas não tem o horário certo. Geralmente é nas 6 horas da tarde aqui, que é 3 horas do Brasil aí. Eu gostaria muito de fazer nesse horário, mas aqui é prédio, né, é apartamento, e às vezes eu falo alto, e eu não sei. Mas o Senhor está no controle, amém? Gente, vamos lá. Vocês fiquem à vontade para vocês perguntarem, ok? Durante a ministração, nós estávamos falando sobre o ministério de Jesus. Sobre o ministério de Jesus, eu vou afastar aqui um pouco a tela. Nós estávamos falando sobre o ministério de Jesus, né? Eu vou só revisar os temas, tá? Não vou falar de todos eles, não. O primeiro tema que nós falamos foi os fundamentos. É muito importante você estar me acompanhando nesse discipulado pessoal, que você veja os vídeos anteriores, tá bom? Nós falamos sobre fundamentos, né? Que são os fundamentos, os fundamentos errados e os fundamentos certos. Depois nós falamos de Jesus como Criador, também muito importante. Depois, Jesus como bom pastor. Jesus como bom pastor. Depois, Jesus como marido fiel. Eu acho que Jesus como bom pastor deu 2 aulas. Depois, Jesus como marido fiel. Depois, Deus como pai.
Deus como Pai, eu não sei, eu não estou lembrado se foi 2 aulas ou não. Amém, pastora, que bênção, glória a Deus. Deus como Pai, e agora nós estamos vendo vida e obra de Jesus. Aí nós temos mais 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos mais 5 temas para nós terminarmos o módulo 1 do discipulado pessoal. Depois nós temos o módulo 2 do discipulado pessoal. Então, hoje nós estamos vendo vida e obra de Jesus, segunda parte, vamos terminar hoje. Na próxima quinta-feira, nós não vamos ter esse discipulado pessoal, nós vamos mudar de dia, porque na próxima quinta-feira começa o nosso curso Ativação dos Trabalhadores, com a aula da pastora Elisângela. Ela vai falar sobre missões no Velho e no Novo Testamento, tá? Vai ser uma aula de 1h30, então a gente vai mudar o discipulado pessoal, provavelmente a gente deve mudar para sexta-feira, só vai inverter os dias, tá ok? Ou um outro dia na semana, se vocês sugerirem aí, um outro dia na semana que fique bom para todo mundo, que não ocupe, né, igreja, ou então a gente pode fazer no domingo de manhã na EBD, a gente pode dar continuidade. Mas fica aí minha sugestão para você. Ok. Tá bom? Gente, a aula da Elisângela vai ser muito importante para quem tem um chamado missionário, para quem ama missões, para quem vem, para quem vai ficar no Brasil orando por nós, entender por que a gente precisa fazer missões. Então, vai ser uma aula muito tremenda, não perca essa aula, tá? A revelação de Jesus, isso, é verdade. Pois é, Mônica, poderia ser quarta-feira para mim, tranquilo. Tá? Para quarta-feira para mim, tranquilo. Pode ser, é quarta-feira. Tá? Tranquilo. Então, vamos lá, gente. Então, pega a sua Bíblia aí. Dois votos aí para quarta-feira. 2 votos para quarta-feira. Então, pode ser quarta-feira à noite, nesse horário, né? Tereza Magalhães. Ok. Vamos lá, gente. Pega a sua Bíblia, pega seu caderninho. É sempre bom que você possa, com a sua Bíblia em mãos, o seu caderninho aí para fazer alguma anotação, né? E a gente nós paramos no ponto, teve uma vida perfeita e irrepreensível. Ó, Jéssica também, quarta-feira. Teve uma vida perfeita e irrepreensível, ponto 3, tá? Eu vou rever o ponto 3 e a gente continua. Bom, a gente falou sobre Jesus, sua vida e sua obra. Nós falamos sobre ele como verbo, né? Como verbo, a base que nós estudamos foi João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse conhecimento alcançamos pela fé na sua palavra, certo? Esse conhecimento alcançamos pela fé. Certo, gente. Sempre vai chocar com alguém, né? Infelizmente. Infelizmente, sempre vai chocar com alguém. Né? Mas a gente precisa escolher o dia, mas de qualquer forma, a aula vai ficar gravada. Tá? Você pode assistir depois. Ok? Bom, primeiro ponto que a gente viu: Jesus existia antes de todas as coisas, certo? Ele existia antes de todas as coisas. Só uma revisão. Jesus tornou-se homem, segundo ponto. Terceiro ponto, Jesus teve uma vida perfeita e irrepreensível, por isso que ele nos justifica, ok? Quarto, fez uma obra tremenda e poderosa aqui na Terra. Abre a Bíblia aí, em Atos capítulo 10, versículo 38. Deixa eu só pegar uma água para mim ali, gente.
Bom, gente, desculpa, vou pegar uma água ali para mim. Vamos lá. Ponto 4, Atos 10, 38. Atos 10, 38. Diz assim, vamos lá. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Primeira coisa, né, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo. Então, na vida de Jesus, nós não admiramos somente a sua santidade. Não era só a santidade de Jesus que era admirada, mas também o poder que se manifestou no ministério dele. Ele ficou muito conhecido pelo poder que se manifestou através do Espírito Santo na vida de Jesus. Então, uma das coisas importantes que a gente precisa entender de Jesus, houve a necessidade do batismo com o Espírito Santo. Então, Jesus, ele era homem, sujeito às tentações, sujeito ao pecado, sujeito às ações emocionais que cada ser humano tem, porque ele tinha ele tinha, né, como homem, essas áreas também sensíveis, porém, ele não se sujeitou a essas tentações. Né? Ele não se sujeitou à ação do pecado, nem na carne, nem no coração dele, e nem no espírito. Né? E olha que o interessante que ele havia a presença do Senhor na vida dele. Ele era Deus e homem, mas houve a necessidade do batismo no Espírito Santo para que ele manifestasse as obras de Deus na vida dele. Então, uma das coisas importantes que a gente precisa entender acerca disso daí, o batismo no Espírito Santo, ou a manifestação, ou o enchimento do Espírito Santo, ou como várias denominações elas têm uma linguagem própria, né? Mas o que mais importa acerca do batismo com o Espírito Santo não é a manifestação apenas dos dons ou línguas, né, que é o mais comum quando a pessoa é batizada no Espírito Santo. Mas o mais importante do batismo no Espírito Santo é o testemunho que cada cristão deve dar da vida de Deus nele, não só na santidade, mas também nos atos de poder e nas nossas atitudes, como a gente tem falado esses dias. Lá em Atos 1:8 diz: ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Então, a primeira manifestação do Espírito Santo na vida de um cristão, através do poder do Espírito Santo, é ser testemunha de Jesus. Através do nosso convívio com as pessoas, através da manifestação de poder também, mas também através das nossas atitudes. Então, a presença do Espírito Santo, ela vai me levar a ser testemunha dele, através de vários sinais, através de vários prodígios, através de maravilhas e através do testemunho mesmo da nossa vida pessoal, tá? Então, se fala muito sobre milagres, poder, e é algo que vem de Deus, precisa ser manifesto no meio da igreja, porém, isso não deve... o poder do Espírito Santo não deve ser limitado só a isso. Ele vai muito mais além, tá? Então, Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. Se ele, que era Deus, teve a necessidade de ser batizado com o Espírito Santo, quanto mais nós.
Porque não é pela nossa vontade, né? Não é pelo nosso pensamento positivo que as coisas vão acontecer, mas pelo poder do Espírito Santo. Então a gente precisa entender que não somos nós, é o Espírito. É o Espírito Santo que age através da nossa vida para trocar na vida de outras pessoas, inclusive converter pessoas, transformar pessoas. Não é pelo aquilo que a gente fala no púlpito, né? Muitas das vezes a gente acha que é pela pregação que nós montamos, né? Que aquela pessoa foi ganha. Nossa, que pregação tremenda, olha o tanto de vida para Jesus. Mas não foi só pela oração, mas foi pelo poder do Espírito Santo agindo ali no meio da igreja. A palavra, ela tem poder? Tem, mas ela precisa ser ungida com o Espírito. Muitas das vezes a gente vê palavras tremendas sendo pregadas, ou a pessoa pode ter assim, um entendimento muito grande da palavra, mas se não tiver a unção do Espírito, se aquela palavra não for ungida com o Espírito de Deus, ela não vai fazer efeito. Por isso que a palavra diz que a letra mata, e o Espírito vivifica. Então a palavra falada, ela precisa também ser ungida pelo Espírito, para que ela possa ter o efeito necessário na vida das pessoas. Não só de fazer de cura, milagres, sinais e prodígios, mas também de transformação do coração daquela pessoa. Então, essa presença da unção do Espírito na vida de Jesus foi que fez toda a diferença no ministério dele. Tanto é que o ministério dele só começou depois que ele foi ungido pelo Espírito, depois que ele foi batizado pelo Espírito. Porque 30 anos, talvez alguém aqui tenha uma resposta para isso, né? Eu nunca parei para perguntar para Deus por que 30 anos. Mas o Jesus só começou o ministério dele depois dessa unção. Antes, não tem nenhuma referência de que ele curou, de que ele libertou, de que ele expulsou demônio, de que ele tocou no coração de alguém e converteu aquela pessoa. Porque justamente ele quis nos ensinar que é necessário nós sermos ungidos com o Espírito Santo, nós sermos batizados com o Espírito Santo. Tanto é que o ministério dos apóstolos, ele só teve relevância depois do batismo com o Espírito Santo, depois que eles foram cheios do Espírito Santo. Então, há uma importância muito grande sobre essa questão do Espírito Santo. Nós buscarmos esse batismo do Espírito Santo. Nós buscarmos a presença do Espírito Santo. Jesus, ele jamais iria conseguir cumprir o ministério dele sem esse batismo. Então, por mais que ele fosse Deus, por mais que ele tivesse a direção do Senhor, por mais que ele tivesse os anjos ao seu redor, por mais que o Senhor tivesse falado algo na vida dele, se não houvesse a presença do Espírito Santo, se Jesus não fosse batizado com o Espírito Santo, ele não cumpriria o ministério dele. Ele não iria para a cruz. Porque foi o poder do Espírito que o levou para a cruz. Ele teve condições de ir para a cruz por causa do Espírito Santo. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então, é muito importante que eu e você, nós entendamos isso. Tanto é que ele tinha a manifestação da carne dele natural, como qualquer homem. Pai, que não seja feita a minha vontade. Ou, antes ele orou assim, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, bota outra pessoa no meu lugar, eu não quero assumir esse negócio aqui não, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, nada aconteceria, afasta esse fio aqui, nada aconteceria na vida de Jesus se não fosse por causa do Espírito Santo. E muitas das vezes, a gente não tem um entendimento dessa pessoa do Espírito Santo. Às vezes, a gente não busca se relacionar com o Espírito Santo. A gente busca se relacionar com Jesus.
A gente busca se relacionar com Deus, mas a gente não busca se relacionar com o Espírito Santo. Ah, pastor, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A Trindade é um mistério. Eles têm a mesma essência. Eles têm a mesma essência, mas eles se manifestam e, digamos assim, têm ações diferentes. Existe Deus, existe o Verbo e existe o Espírito. É como se fosse, aqui, é como se fosse a água. A água, ela tem a mesma composição química, mas ela pode se manifestar de 3 formas diferentes: sólido, líquido e gasoso. Então, quando você vê a nuvem, ela não é uma nuvem, é água. Quando você vê a pedra de gelo, não é uma pedra de gelo, é água. Quando você vê água, é água, né? Líquida. Então, assim, ela tem a mesma essência, mas ela pode se manifestar de 3 formas diferentes. E cada uma dessas formas, ela tem uma ação diferente. Tá? O gelo tem uma ação diferente. A água líquida tem uma ação diferente. A nuvem tem uma ação diferente. Mas todas 3 é uma coisa só. Né? É água do mesmo jeito. Tá? Então, a pessoa do Espírito Santo, Deus e Jesus, é uma essência só, mas cada um se manifesta na vida do cristão de uma forma diferente. E é muito importante que eu e você, nós possamos nos relacionar com o Espírito Santo. Nós possamos ter vida e comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. Tanto é que a palavra fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Tá? Então, Jesus fez uma obra tremenda e gloriosa, não porque ele era Jesus, mas porque o Espírito Santo habitava nele. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Nós queremos fazer uma obra gloriosa na terra. Nós queremos manifestar o poder de Deus. Queremos, então, busque comunhão com o Espírito. Busque andar com o Espírito. Busque conhecer o Espírito Santo. Se relacione com o Espírito Santo. Esse relacionamento é que vai manifestar o poder dele na sua vida. Porque eu creio que você já foi batizado com o Espírito. Né? Se você já abriu a sua boca e já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, com certeza o Espírito Santo habita em você. Não necessariamente que você tenha alguma manifestação física, tá? Isso não quer dizer que o Espírito Santo... não, pastor, mas eu acho que eu não tenho o Espírito Santo, porque eu nunca falei em línguas. Ah, pastor, mas eu não tenho o Espírito Santo porque eu nunca caí. Eu não tenho o Espírito Santo porque eu nunca senti um calafrio, nunca senti, assim, algo diferente na minha vida. A primeira, como eu falei, a primeira manifestação do Espírito Santo na vida de um cristão é ser testemunha. E ser-me-ei testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Atos 1:8. Então, se você é testemunha de Jesus, isso não é porque você é bom. Se você é testemunha de Jesus, não é porque você decidiu ser testemunha de Jesus, tá? Se você é testemunha de Jesus, não é porque seu coração é bonzinho, você é uma boa pessoa. Não. Se você é testemunha de Jesus, é porque o Espírito Santo está fazendo isso na sua vida. Tá? Isso é ser testemunha. Isso é ser batizado no Espírito. Então, nem sempre as pessoas que são batizadas no Espírito vão sentir o poder, né? No sentido de ter uma manifestação física. Porque a manifestação mais poderosa do Espírito Santo é fazer com que você seja testemunha de Deus, através das suas atitudes, através da sua palavra, através do seu amor, através do seu cuidado, através da sua atenção, através da autoridade que ele está dando para você, acerca dos demônios, milagres, sinais e prodígios. Mas, principalmente, que você seja testemunha, através da sua vida, através da tua palavra, através da tua ação, através das tuas atitudes. Talvez você nunca cure ninguém. João Batista nunca curou ninguém. E Jesus falou que dentre os nascidos de mulher, ele era maior.
dos profetas, né? Mas ele nunca curou ninguém. Nem por isso ele não era cheio do Espírito. Então, necessariamente, o batismo no Espírito Santo, ou como Espírito Santo, não tenha, nem todas as pessoas vão manifestar o poder. Vai depender do propósito que o Senhor tem na tua vida. E o mais importante, a principal e a mais importante manifestação do Espírito Santo na nossa vida é que nós possamos ser testemunhas de Jesus, através do nosso amor, através do cuidado nosso com a pessoa, através do nosso tratamento com as pessoas. Isso é ser testemunha, porque muitas pessoas vão olhar para você e ver as suas atitudes. O que é que adianta você, ou eu, você, nós termos poder no sentido de manifestar sinais e maravilhas e não sermos testemunhas, sermos agressivos, sermos grossos, sermos estúpidos com algumas pessoas, ter uma vida sem compromisso nenhum, sem caráter, dever e não pagar, não ter responsabilidade com as pessoas que nos cercam, o que é que adianta? Então, esse é o principal poder do Espírito Santo na nossa vida, é nos transformar para sermos testemunha de Jesus. Amém? Então, a obra na vida dele foi através do Espírito Santo. Tudo que Jesus fez foi pelo poder do Espírito de Deus. Tudo que Jesus fez. Tá? Segundo, ou quinto, morreu pelos nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo Coríntios 5:21. Aí, lá em Isaías 53, é muito conhecido, diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Então, todas as pessoas falam, e até mesmo os incrédulos sabem que Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas não teremos revelação espiritual enquanto não soubermos por que foi necessária essa morte. Porque Deus exigiu a morte de um único filho. Para conhecermos o amor de Deus, é necessário conhecer também sua santidade e justiça. Deus é perfeitamente santo e perfeitamente justo. Não podemos suportar nem mesmo, ele não pode suportar nem mesmo aquilo que para nós seria um pequeno erro. Sua santidade se ofende com qualquer forma de pecado. E a sua justiça exige punição. Romanos 1, versículo 18. Tá? A sua justiça recebe punição. Romanos 1, 18. Assim é Deus. Se a exigência assim é tão grande, e só um homem totalmente perfeito poderia agradar esse Deus todo-poderoso, totalmente santo e totalmente justo. A gente tem uma ideia muito errada de justiça, e a gente tem uma ideia muito errada de santidade. Para Deus, santo é santo, totalmente perfeito, sem nenhum erro, sem nenhum pecado. Para Deus, justiça é justiça, independente de qualquer coisa, independente de quem faça o erro, não importa. Se roubou uma balinha no supermercado, pegou lá uma balinha, colocou na boca, saiu comendo, não pagou. E se matou uma pessoa, é pecado, é erro, do mesmo jeito, dentro do parâmetro de justiça de Deus. E ninguém na face da terra poderia, digamos assim, cumprir esse requisito de justiça e de santidade. Por isso que Jesus teve que vir como homem e sofrer como homem, tudo, e não pecar, e ser totalmente santo e justo, para que através da pessoa de Jesus nós pudéssemos ter uma chance de alcançar a vida com Deus. Então, por isso que é muito, 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 muito importante a gente entender isso. Tá? Se a exigência é assim tão grande, só um homem totalmente perfeito, justo, poderia agradar esse Deus. Então, quem poderia agradá-lo?
Tanto é que lá em Apocalipse fala que só ele é digno de abrir os selos e desatar os seus abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Só ele é digno. Só o Senhor é digno, só o Senhor é justo, só ele é perfeito. Então é através dessa justiça, dessa santidade que Jesus viveu aqui, é que hoje nós temos livre acesso a Deus. E ele só conseguiu fazer isso, ele só conseguiu ser justo e santo por causa do poder do Espírito. Se não fosse o Espírito Santo na vida de Jesus, ele iria falhar, ele iria pecar, ele iria errar, ele não iria conseguir cumprir tudo aquilo que o Senhor iria exigir dele. Então não tinha como, nenhuma possibilidade da gente conseguir a salvação. Nenhuma possibilidade de nós irmos para o céu. Nenhuma, porque nenhum de nós conseguiríamos cumprir totalmente a exigência da santidade e da justiça de Deus. Nenhum de nós conseguiríamos viver uma vida perfeita, santa, reta e justa, como Jesus viveu. Então, o próprio Deus, ele tirou dele, uma parte dele, digamos assim, e enviou para a terra. Ele se sacrificou por nós. E isso é tremendo. A Bíblia fala, em Romanos 3,10, né? Não há justo nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5,23. Qual é a consequência disso? O salário do pecado é a morte. Romanos 6,33. E essa morte é a morte eterna, o castigo eterno. Quem está sujeito a esse castigo? Todo mundo. Todos nós estamos sujeitos a esse castigo. Todos pecaram, né? Em pecado me concebeu a nossa mãe. Então nós nascemos debaixo de morte, do pecado. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, então entendemos que estamos mal diante de Deus. E como é grande a nossa dívida para com Ele. Conhecemos a nossa culpa e perdemos a paz. Só então começamos a compreender por que Jesus morreu. Ele morreu para satisfazer a justiça de Deus e aplacar sua ira. Nós merecemos ser castigados pelos nossos pecados, mas Jesus aceitou ser castigado em nosso lugar. Assim Deus satisfez a sua justiça. Por isso Isaías diz, ao Senhor agradou moê-lo. Lá em Isaías 53:10. Se nós somos culpados diante de Deus, como podemos ter paz com Ele? Temos quando entendemos que Jesus pagou o nosso castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Isaías 53:6. Jesus pagou a nossa dívida. Glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Sexto ponto, ele ressuscitou. Eu preciso estar de olho no horário aí para não passar, que hoje eu tenho uma live lá com o pastor apóstolo Marcelo. Ele ressuscitou. Atos 2:24. Né? Atos 2:24. Atos 2:24. Ele ressuscitou. Pastora Luciana, você anotou tudo. Meu Deus do céu! Atos 10:38, Atos 1:8, 2 Coríntios 5:21, Isaías 53:4, Romanos 3:10, Romanos 5:23, Romanos 6, Isaías 53:10. Uau! Glória a Deus, glória a Deus. Pastora Luciana, você é a bênção. Gente, vocês estão sabendo que a pastora Luciana... Eu posso contar, pastora, ou não? Ainda não? Ou posso? Você me fala aí. Vamos lá. Sexto, ele ressuscitou. Atos 2:24. Ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Se a morte de Jesus está coberta de glória, quanto mais a sua ressurreição. As Escrituras nos mostram vários aspectos da ressurreição e seu amplo significado.
tá? Imagina se a morte de Jesus estava coberta de glória. Aquele momento da morte de Jesus, a gente não tem nem ideia o que aconteceu ali no mundo espiritual. A glória de Deus que foi tão grande na terra que muitas pessoas ressuscitaram. Vocês veem isso no Evangelho. Deus, ele pisou na terra, na morte de Jesus. E quando ele pisou, a terra tremeu, houve um grande terremoto, o véu do templo rasgou no meio, e fala a palavra lá que vários mortos ressuscitaram. Olha o poder desse Deus, maravilhoso. Isso foi a morte dele. Imagina na ressurreição, o que não aconteceu no inferno. Quando Jesus chegou no inferno, imagina, gente, você imagina essa cena. Jesus, porque ele recebeu no corpo dele, no momento da morte, ele recebeu o pecado de toda a humanidade. Toda a humanidade. Por isso que ele teve que morrer. O salário do pecado é a morte. E aí, agora imagina Jesus, quando ele desce para o inferno, ele toma as chaves da morte do inferno das mãos de Satanás. Imagina Jesus revestido com a glória de Deus dentro do inferno. A confusão que não foi esse negócio lá. O poder que abriu, que rasgou aquilo dali. A ação do poder de Deus dentro do inferno ali, que botou todos os demônios em chão. Eu imagino ali que era um silêncio total, não se ouvia gemido, nem nada, né? E Jesus chegou lá com autoridade e pegou das chaves da mão, as chaves da morte e do inferno da mão de Satanás. Foi muito poder. Então, primeira coisa, Jesus ressuscitou. Se ele ressuscitou, ele conseguiu, Jesus, a vitória sobre a morte. A vitória sobre a morte está nas mãos do Senhor. Por isso que quem morre com Jesus não morre, mas passa da morte para a vida. Quem morre com Jesus não morre, porque ele é ressurreição e vida. Então, nós que estamos em Jesus, nós que temos o Senhor como dono da nossa vida, nós não morremos, na verdade. Porque essa morte que se está falando é a segunda morte. A morte física tem a morte eterna. E nós não morremos. Nós somos eternos. Nós voltamos, digamos assim, para o nosso original. Nós voltamos para o nosso original, como era antes da queda do homem. Nós voltamos ali. Nós assumimos a essência de Deus em nós. Nós assumimos a essência de Deus. Algumas pessoas falam assim, mas quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Abraão, por que né, eu vou perguntar para Adão. A gente não precisa perguntar nada para ninguém quando a gente chegar no céu, porque nós seremos como Deus. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 13, que em parte nós conhecemos, porém, quando vier, né, nós conhecemos um todo. Nós conhecemos assim como ele conhece. Então, tudo vai fazer sentido. Nós vamos ter o conhecimento total. A mente do Senhor vai ser a mesma mente nossa. Então, todas as perguntas que a gente tem aqui, automaticamente a gente já vai receber, a gente já vai ter a resposta, a plenitude total do Senhor na nossa vida. A gente não vai ter que perguntar, ou sentar com Davi, ou sentar com não sei quê, né? Não sei quem ali para perguntar alguma coisa, não. A gente vai ter todo o conhecimento do Senhor. A gente vai ter o conhecimento pleno de todas as coisas, de como o universo foi formado, né? A gente vai poder ver isso, porque lá na eternidade não tem passado, presente nem futuro. Então a gente vai poder ver a eternidade, a gente vai entender a criação, a gente vai ter o conhecimento total de todas as coisas, né? Nós seremos como o Senhor, nós seremos como Deus, nós seremos um só, nós seremos um só. Então vai ser maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, ele venceu a morte. Ponto 2, a ressurreição é que produz fé no Senhor.
A fé dos discípulos entrou em parafuso depois da morte de Jesus. Essa fé foi restabelecida quando Jesus foi ressurreto. Então, a ressurreição de Jesus ativa a nossa fé. A ressurreição de Jesus, ela é a base de toda a fé cristã. Por isso que Satanás, ele vai bater pesado contra a ressurreição de Jesus desses últimos dias. Por isso que a besta, o homem da iniquidade, o anticristo, ele vai morrer e ressuscitar. Porque ele sabe que é na ressurreição que está o poder. Ele sabe que é na ressurreição que a fé das pessoas são estabelecidas, porque não existe... o maior inimigo do homem é a morte. O inimigo mais poderoso do homem é a morte. E quando essa morte, esse último inimigo, ele é vencido, assim, desmonta tudo, né? O homem cai rendido diante desse poder, porque é a única coisa que todo mundo teme. No fundo, todo mundo teme, é um terror, porque a gente não entende isso. Nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para ser eternos. Quando Jesus criou o homem, Adão e Eva, ele foi feito para ser eterno. E por causa do pecado, a morte entrou. E aí desestruturou tudo, completamente tudo. E aí, então, né, essa ressurreição, ela traz isso. Então, o poder da ressurreição, esse testemunho do poder da ressurreição, ele é algo fantástico, é algo muito poderoso. Então, por causa dessa ressurreição, a nossa fé hoje, ela tem sentido. É a base, né, da nossa união com Ele. E a parte B, a ressurreição de Jesus, é a base de toda ressurreição. A ressurreição do corpo só é possível pela ressurreição do Senhor. Pois na sua ressurreição, Ele glorificou e transfigurou a humanidade nele. Tá? Aqui tem uns textos direitinho, todos os textos que basam isso daí. Quando vocês receberem o PDF, agora no finalzinho da aula, vocês podem ler as referências e vai fazer sentido, vai dar para entender. Então, a ressurreição de Jesus é a base da nossa ressurreição. Então, porque Jesus ressuscitou e está com o Senhor, nós também vamos ressuscitar e vamos estar com o Senhor. Quando o Senhor vier com poder e grande glória, o nosso corpo será glorificado, nós seremos nós teremos a ressurreição. Tem algumas palavras em português que é difícil, viu, gente? Nós teremos a ressurreição. Nós seremos ressurretos. É isso. Nós seremos ressurretos. Nosso corpo será vivo, aqueles que morreram com o Senhor, né? Aqueles que foram para o Senhor. Ponto 7º, ok? Ele foi exaltado, Filipenses 2, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, tanto os que estão na terra, no céu, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa verdade é uma verdade muito poderosa. Como gostamos de falar, repetir, até cantar essa palavra, né? Esse texto de Filipenses 2. Então, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Hoje nós temos um homem, porque a Bíblia fala que o corpo dele foi ressurreto. Não foi o Espírito de Jesus que foi para o céu, foi o corpo. Existe um homem de carne no céu. Jesus subiu em carne. Jesus não subiu em espírito. Jesus subiu em carne. Então existe um homem na glória. Existe um homem na glória. E isso, para nós, é algo fantástico. Por isso que ele é o nosso advogado. Por isso que Jesus é o nosso advogado. Porque ele está como homem na glória. Homem glorificado. Ele não está como antes do batismo, né?
Ele está como depois do batismo, e depois de ter vencido a morte, e depois de ter destituído Satanás da ação dele contra o homem. Então ele venceu em todas as áreas, ele venceu em tudo. E ele teve como homem, ele foi tão santo, tão justo, tão perfeito, que ele entrou no céu como homem. Gente, dá para a gente entender esse negócio? Ele não está lá, não é o Espírito de Jesus, é Jesus em carne. É Jesus em carne, que está na glória. É o homem na glória. É um homem na glória. Ele abriu um caminho para nós, homem. Por isso que o nosso corpo vai ser reconstituído se nós morrermos antes da vinda de Jesus. E nós vamos entrar no céu em carne. Não vai ser o nosso espírito. É um corpo glorificado, mas é um corpo. Entendeu? A gente vai estar lá em cá. Eu vou poder abraçar vocês. Vocês vão poder me abraçar. Entendeu? Jesus venceu, está lá como homem físico, um homem, um ser de carne e osso que está lá, de sangue. Não é um ser espiritual, não é mais, ele veio em carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Aquele Verbo que se fez carne morreu, e aquele Verbo que se fez carne ressuscitou em carne, foi para a glória, em carne. Está ali como um homem, ele nos representa, por isso que ele é um advogado. Por isso que Deus o constituiu como advogado nosso. Porque como homem em carne, ele nos justifica. Tá? Ele nos justifica. Então, é fantástico isso, gente. É tremendo. Né? Se a gente for analisar esses detalhes de como aconteceu tudo e por que aconteceu tudo, nossa, é muita coisa. É muita coisa. Há um homem sentado no trono do universo, gente. Você já parou para imaginar isso? Existe um homem, como eu e você, de carne e osso, sentado no trono do universo. Todas as coisas estão debaixo da autoridade desse homem. Satanás, só de ouvir o nome desse homem, toda língua, todo joelho se dobra. No céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e toda língua confessa que ele é o Senhor. Toda língua confessa que ele é o Senhor. Jesus, o Filho do homem, o cabeça da raça redimida. O cabeça da raça redimida. Ele nos exaltou soberanamente. Nós estamos juntos com ele. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E o último ponto, esse homem que veio, morreu e ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, como soberano sobre todas as coisas. Esse mesmo homem que subiu, ele vai descer. Ele voltará. Ele voltará. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor glorificado virá e se mostrará ao mundo. Este será, sem dúvida, o dia mais tremendo da terra. Vai ser o dia mais tremendo. Quando Deus, em carne, pisar na terra. Deus esteve aqui já. Nós estamos aqui hoje morando no centro do mundo, em terras bíblicas. Nós estamos na Jordânia. Jordânia é terra bíblica. Jesus esteve aqui. Jesus passeou aqui pela Jordânia. Jesus esteve em Alcaraca. Jesus esteve em Agilum. Jesus esteve em Jerash, onde nós vamos, sexta-feira, agora levar as voluntárias lá para conhecer Jerash. Jesus esteve lá. Deus veio aqui como espírito. Jesus esteve aqui como homem. Deus esteve aqui como espírito. Deus esteve aqui no vale de Jaboque.
onde a gente já foi várias vezes. Muitos de vocês já conhecem lá o local. Jesus se manifestou aqui no Monte Nebo, onde também nós já fomos várias vezes. É o nosso monte de oração, e que muitos de vocês já conhecem. Mas Deus, ele vai vir Deus vai vir como homem, ele vai pisar na terra não como um espírito, não como um poder, mas ele vai vir como homem, com o corpo glorificado. A vinda do Senhor Jesus, ela vai ser um dia que vai mudar toda a terra. Ela vai mudar tudo no universo. Todo o universo será transformado. Por isso que o Senhor vai recriar novos céus e nova terra. Porque na hora que Jesus vier e ele pisar lá no Monte das Oliveiras, daqui a 2 horas de carro a gente está em Jerusalém. Quando ele pisar ali na Porta Dourada, na hora que ele tocar no chão, gente, vai ser lindo, hein? Já imaginou o Senhor vindo com os anjos dele em glória, como homem? Carne, não vai ser um fogo não, tá, gente? Não vai ser o espírito não, vai ser carne, ó. Jesus vai vir em carne, mas com poder e grande glória. Na hora que ele tocar na terra, imagina a bomba que vai ser, o poder que vai ser. Vai ser tudo transformado. Tudo vai ser transformado. Todas as coisas serão transformadas. Tanto é que lá no muro de Jerusalém, lá em Jerusalém, todos os portões estão abertos. Só a Porta Dourada está fechada. Está selada. É o único portal da cidade antiga de Jerusalém que está selado, está fechado. E é tão verdade que o inimigo conhece o final dessa história, que os muçulmanos, eles fizeram um cemitério na frente da Porta Dourada. Porque na crença deles, o cemitério é um local que não pode ser violado. Não pode ser violado. Então, para eles, aquele cemitério ali cancela a vinda de Jesus. Só que eles não sabem que ele é dono. Ele já venceu isso, né? Todo joelho se dobra diante do nome dele, toda língua confessa. Então, não tem nada. Ele já venceu todas as coisas. E ele vai voltar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós estamos terminando, consegui terminar na hora, 58 minutos. Consegui terminar sobre vida e obra de Jesus. Foram 2 aulas. Tá? Eu vou já organizar aqui para passar para vocês. E a próxima aula que nós vamos dar vai ser sobre o Evangelho do Reino. Tá? Nós vamos estudar sobre o Evangelho do Reino. Que evangelho é esse? Amém? Então, daqui a pouco eu mando para vocês esse estudo. Que Deus possa estar manifestando em você a glória, a graça dele, o poder dele na tua vida. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa guardar você, que nós possamos continuar esses estudos e que nós possamos ministrar esse estudo na vida de outras pessoas, glorificando e exaltando o nome do Senhor através do nosso testemunho, através da presença do Espírito Santo na nossa vida, através da palavra do Senhor, que nós possamos ser fiéis servos do Senhor aqui na terra, continuar o ministério que ele começou. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa te guardar. Pois é, eu não vou dormir agora. Daqui a pouco, daqui a 8 horas da noite, é horário de Brasília, 2 horas da manhã aqui, eu vou ter uma live com o apóstolo Marcelo, no Instagram lá da igreja dele. Ok? Eu vou contar um pouco da nossa história, vou falar um pouquinho dos projetos e do trabalho aqui. Mas que Deus abençoe vocês, Jéssica, pastora Luciana. Tem uma live agora, daqui a pouquinho, né? Eu vou tomar um café ali, vou organizar o material para mandar para vocês lá pelo Instagram, pelo WhatsApp da escola, tá bom? Não sei se todo mundo aqui tem o meu WhatsApp, tá? Mas eu vou colocar bem aqui.
Você tem que colocar esse 00, tá? Então, um sinalzinho de mais. Mais 962 0797 15 4804. Esse é o nosso contato, ok? E se você não está fazendo parte lá do WhatsApp da nossa escola, entre em contato comigo, eu adiciono você, porque lá você vai receber as informações dos estudos, as aulas, os links das aulas que a gente está tendo, ok? Amanhã nós vamos, sexta-feira, amanhã, nós vamos ter a última aula do curso Ativação dos Intercessores. Nós vamos concluir a armadura de Deus. A gente começou na sexta-feira passada sobre a armadura de Deus, mas não deu tempo de terminar e nós vamos concluir nessa sexta-feira agora, tá bom? Então, para quem está fazendo o curso Ativação dos Intercessores, vou mandar o link amanhã, vou mandar um pouquinho mais cedo para a gente conversar, ter um tempo juntos e falar sobre o curso Ativação dos Trabalhadores, que começa dia 6 de maio com a aula da pastora Elisângela, lá de Belo Horizonte. Ela vai estar falando sobre missões no Velho e no Novo Testamento. Ok? Amanhã é quinta, pastor. Ah, é verdade. Porque hoje aqui já é quinta, gente. Desculpa, hoje é quinta já aqui, tá? É porque hoje é quinta, amanhã para nós já é sexta. Nós estamos 6 horas na frente de vocês, tá bom? Nós estamos 6 horas na frente de vocês. Então, aqui a gente chega mais rápido no dia de amanhã, tá bom? Porque a minha cabeça aqui já é 1h05, né? Então, para mim, amanhã já é sexta-feira. Vocês ainda estão atrasados aí. Vocês ainda estão 7 horas da noite ainda, que já é 1 da manhã de quinta-feira. Então, por isso que eu falei. Às vezes eu confundo isso, né? Porque às vezes eu falo, olha, gente, hoje é sexta-feira, sendo que aí é quinta. A pessoa, pastor, hoje é quinta. Eu falei, não, porque a gente já está na sexta, vocês que estão na quinta, né? Aí a gente confunde um pouquinho. Temos, Mônica, dia 29, amanhã, dia 29, 6 horas da noite, a gente tem uma live com a pastora Naira. Nós vamos falar sobre desafios. E aí, você encara? Esse vai ser o tema com a Naira. Já fiz o post aqui, amanhã eu lanço, né? Pra gente falar. Vai ser uma live bem interessante. A gente vai contar algumas coisas que a gente viveu, não só aqui, mas na Índia, algumas experiências que eu vivi na Somália, outras experiências que a gente viveu no Sudão do Sul, em Moçambique. Nós vamos contar sobre vários desafios que a gente viveu já ao longo desses 11 anos fora do Brasil, nas nações, né? Então vai ser algo bem legal, ok? Amém. Paz do Senhor, boa noite. Daqui a pouco eu mando o estudo para vocês lá no Instagram da escola, ok? Fiquem na paz, Luciana, Ana, Maiara, Kelimane, Mônica, Daimar, Daniela, e divulgue esse estudo, passe para outras pessoas, passe para os irmãos da igreja, sobre os fundamentos, é muito importante, principalmente para o evangelismo, né? E a gente possa estar passando para as pessoas entender sobre os fundamentos, a pessoa de Jesus. Isso é bem importante, ok? Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Daqui a pouco vocês recebem aí o estudo lá no WhatsApp. Paz do Senhor, boa noite. Amém.